Bom, composições de funções. Tem aqui o exercício para fazer o screenshot ou ainda podem baixar através do link da descrição. E então vamos ao vídeo. Temos aqui os famosos FOG e GOF. Isso é mais fácil que beber água. Tudo o que tens que fazer é prestar atenção e resolver os próximos exercícios. Então, dada a função f de x e g de x, está a pedir para você calcular o FOG e o GOF. Além de calcular o FOG e o GOF, calcula também os seus domínios. Ok? Ok, vamos a isso. Primeiro grupo da composição de função. Temos a função f de x, que é igual a x ao quadrado mais 3, e a função g de x, que é igual a raiz de x. A linha A está a pedir para você calcular o FOG. Isso praticamente é a mesma coisa que escrever FOG. O FOG quer dizer que a função g de x vai entrar na função f de x. Nós vamos ter f de x igual a g de x. Ok? Eu explico para vocês. Antes, porém, vamos fazer assim. Qual é o domínio da função f de x? Até aqui você tem que saber já o domínio de cada uma das funções. F de x, olha só, é uma função simples. Uma função do segundo grau. Ok? Uma função do segundo grau pode admitir todos os valores, certo? Se você colocar com um número negativo, sai positivo. Se eu colocar um positivo, sai positivo. Então, praticamente, o domínio dessa função é x pertence aos reais, que é positivo, que é negativo. E aqui não existe nenhuma condição. Você pode colocar qualquer valor positivo ou negativo. Você consegue fazer o estudo da função. Enquanto a função g de x, temos raiz quadrada de x. Olha só, temos uma raiz de índice par. As raízes de índice par, temos que fazer o quê? Pegar a parte que está dentro e fazer ela maior ou igual a zero. Temos que fazer ela maior ou igual a zero. X tem que ser maior ou igual a zero. Ok, todos os reais significa dizer que eles saem de menos infinito até mais infinito. E x maior que zero quer dizer tem que ser de zero fechado até mais infinito. Ok? Ok. Vamos só colocar aqui o zero para ter um pouco de referência. Ok. Então o FOG quer dizer o seguinte. Temos que pegar na função g de x, substituir na função f de x. E como consequência, praticamente o domínio da nova função. Ok, essa parte é importante. O domínio da nova função, nesse caso a função g de x, é que vai entrar na função f de x. Então, a função g de x tem que fazer parte do domínio da função f de x. Vamos explicar isso na prática. Ok. Resolvendo o exercício, vamos fazer assim. A função FOG vai ser igual. Significa dizer, onde tem na função f de x, onde tem x, vamos colocar que é a função g de x. Neste caso, vamos ter raiz ao quadrado mais 3. Por quê? Essa toda a parte aqui é o x. Mas estamos a falar que é GOF. Então, essa parte aqui tem que fazer parte do x. Tem que entrar, tem que estar onde está o x. Vai ser assim, ok? Ok. Esse 2 corta com a raiz. Então, a função FOG vai ser igual a x mais 3. Ok? Ok. Olha só. Precisamos saber a condição dessa função. Ok? Se você olhar aqui, eu vou te falar que o domínio dessa função é igual a todos os reais. Não propriamente. A análise não é feita assim. Presta atenção. Ao fazermos a composição da nova função é o seguinte. A f de x diz que vai de menos infinito a mais infinito, ok? Mas a função g de x, ela diz assim, que sai de 0 até mais infinito. Agora, como a função g de x é que entrou dentro da função f de x, então quer dizer que a função g de x tem que estar dentro desse intervalo, ok? Olha só, menos infinito, mais infinito, f de x. A g de x está dentro de menos infinito a mais infinito? Tá. Então, se está dentro de mais infinito a mais infinito, o domínio vê-se a partir da condição da função g de x. Então, a função, o novo domínio
da função fog vai ser x pertence a todos os reais, tal que sai de 0 fechado a mais infinito. Por quê? Porque a função g de x está dentro da função f de x. A função g de x, que é de 0 até mais infinito, está dentro da função f de x, ok? Ok. Vamos para a linha B. A linha B eles estão a pedir o GOF. A linha B praticamente já é o inverso. Está a falar que na função g de x temos que colocar a função f de x. Esse praticamente é o GOF. Olha só. A função f de x tem que estar dentro da função g de x. Então, isso vai ser igual, o GOF vai ser igual a raiz quadrada, onde tem x, vamos colocar lá a função f de x, certo? Onde tem x, vamos colocar lá a função f de x. Então, vamos ter x ao quadrado mais 3. Ok, esse praticamente temos o nosso GOF. E qual vai ser o domínio? Olha só, o domínio diz assim: a função f de x tem que estar dentro da função g de x. A função g de x, ela diz que vai de 0 até mais infinito, ok? Só que a função f de x, ela diz que sai de menos infinito a mais infinito. Ela pelo menos está em mais infinito, certo? Ela diz que vai de menos infinito a mais infinito, ok? Essa condição faz parte dessa. Se tu perceberes, essa aqui só vai de 0 a mais infinito, mas essa vai de menos infinito a mais infinito. O mais infinito faz parte dessa? Faz. Então, logo, o domínio da função GOF vai ser de aberto de menos infinito a mais infinito. Por quê? Porque qualquer valor que está nesse intervalo, se você substituir aqui, vai ser possível calcular. Se você escolher menos 1, menos 1 vai ser positivo. Menos 30 vai ser positivo. Então, este é o domínio do nosso GOF. Composição de imagem, composição de função, é isto. Muito fácil. Continuando com a composição de funções, temos dadas as funções f de x, g de x e h de x, pedem para calcular esta expressão. Quer dizer, dentro da função f, vamos colocar a função g, que dentro da função g vamos colocar a função h. Ok? Segundo exercício, a linha A. Primeiro, identifique as funções. Temos a função f de x, que é igual a raiz de x. Temos a função g de x, que é igual a 1 sobre x. E temos a função h de x, que é igual a x ao cubo. Ok. Significa dizer que vamos calcular o fog do GOR ou algo assim. Quer dizer que a função h de x tem que estar dentro da função g de x e essa aqui tem que estar dentro da função f de x. De uma forma mais simplificada, eu posso dizer que isso vai ser igual a raiz de 1 sobre x ao cubo. Ou, se você não entendeu, vamos fazer por parte. Isso é f de x, que dentro vamos ter g de h de x. Ok? Ok. Significa que a função h de x tem que estar dentro da função g de x. Só a função g com h de x significa dizer, olha só, função g, h de x tem que estar dentro da função g. Vamos ter 1 sobre x ao cubo, ok? Onde tem a x, coloca a função h de x. Temos isso. Agora, a função f de x é igual a x. Onde tem x, vamos colocar lá a função g de x. A função de g de x já é esta nova. Então, dá nisto. Ok? Ok. Quanto ao domínio, perceba, é muito importante que você saiba disto. O domínio consiste no seguinte. Nós temos aqui uma função fracionária e ao mesmo tempo que contém uma raiz de índice par, ok? Uma função que contém raiz de índice par, o h de x, ou podemos, essa é só uma denominação, o h de x tem que ser quê? Tem que ser maior ou igual a 0, certo? Certo. Mas por ser uma equação fracionária, ela diz que o g de x, isso são apenas denominações, não tem nada a ver com exercício.
o g de x tem que ser diferente de zero. Nesse caso, a parte que tem que estar por baixo tem que ser diferente de quê? De zero, ok? Então, calculando a expressão, raiz de 1 sobre x ao cubo, já dissemos que x ao cubo tem que ser diferente de zero, ok? Então, x tem que ser diferente de zero. E a condição da raiz, ela diz que 1 sobre x ao cubo tem que ser maior ou igual a zero. Mas perceba que se essa expressão, se o x for igual a zero, anula essa parte, quer dizer, vai ser 1 sobre zero, que vai ser mate erro. Então, o x não pode ser igual a zero, tem que ser maior que zero. Neste caso, a condição passa a ser 1 sobre x ao cubo maior que zero. Significa que só assume valores que estão acima do zero, não abaixo nem o zero. Então, o domínio da função f, g, o vai ser igual, x pertence aos reais, tal que aberto de zero a mais infinito. Todos os valores que vai de zero para cima, exceto o zero. O zero não pode fazer parte, é por isso que o intervalo dele está aberto. Ok? Partindo para o outro exercício, deixa eu trocar de folha. Tem a ver novamente com o FOG e o GOF. Deram a função f de x e a função g de x. Estão a pedir para calcular. Olha, em cada parte encontra a fórmula da função FOG e GOF. Não estão a pedir o domínio, apenas a fórmula. Ok? Alright. Então, se estão a pedir apenas a fórmula, essa vai ser fácil. Temos a função, ou melhor, parte 3. A função f de x, cúbica raiz de x menos 2. Não está a pedir o domínio, então isso vamos fazer de forma rápida. E a função g de x, que é igual ao módulo de x. Ok, a função, vamos separar assim. Linha A, o FOG. O FOG é simples, significa que dentro da função f de x, onde tem x, vamos colocar lá o valor de g de x. Vamos ter raiz cúbica de módulo de x menos 2. Onde tem a x, colocamos a função g de x. Ok? Ok. Já está. Você aqui pode parar, porque ele na verdade só te pediu as fórmulas de FOG e GOF. Mas você aqui pode tirar a condição de existência. Perceba que, por ser uma raiz de índice ímpar, ela assume todos os valores. Nesse caso, o domínio dessa função vai ser de menos infinito a mais infinito. Qualquer valor que você colocar dentro do módulo vai ser positivo. E além disso, a raiz é ímpar. Agora, a linha B está a pedir o GOF. Então, significa dizer, na função g, onde tem x, vamos colocar lá a função f de x. Módulo da raiz cúbica de x menos 2. Prontos. Já construímos o GOF. Você pode parar por aqui, mas se quiseres ir longe, pode ir. Olha só, a função modular admite dois valores, positivo e negativo. A função que está dentro também admite dois valores, positivo e negativo. Por quê? Porque a função é ímpar. Ok? A função ímpar admite valores positivo e negativo. Então, o domínio dessa função também é de menos infinito a mais infinito. Acabou.